Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre maior, possa nos abençoar, onde buscamos no propósito divulgar a doutrina espírita, neste belíssimo conceito de ensinamentos, de esclarecimentos que a doutrina nos oferece, para que no nosso dia a dia possamos nós aprendermos a viver e a conviver com o nosso próximo, amando, respeitando e, acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. Vamos dar continuidade no estudo de hoje, do Livro dos Médiuns, onde nós estamos na segunda parte das manifestações espíritas. Capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, onde vamos refletir, aprender um pouco sobre movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Hoje nós vamos, em particular, refletir, comentar, aprender, dialogar um pouco sobre os itens de 72 ao 74, onde no item 74 vamos falar um pouco do item 1 ao item 7. Item 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria. De imediato, nós observamos o quanto Kardec tinha no íntimo aquela ideia, aquela capacidade de raciocinar, de usar de ciência, de usar de bom senso, de usar de raciocínio, como ele nos fala, porque ele raciocinava, escrevia, tinha os fatos ali à sua frente, comprovando o que ele, então, deixava nas suas observações. E que a existência dos espíritos já era, tanto para ele quanto para aquele grupo que ele atuava, que ele dedicava junto com aquele grupo, todo esse conceito de vida que hoje nós temos, que é a doutrina espírita, onde nos dava a prova, pelos fatos e pela ciência, da existência dos espíritos. Até então, muitos não tinham o conhecimento, tinha receio, medo mesmo de assombração, de coisas do outro mundo, vamos dizer assim. Então, Kardec, de início, já nos mostra que é ciência, que é fato a existência dos espíritos. Trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Dentro da comprovação pelos fatos e o raciocínio e as observações, as descrições que Kardec colocava, nesta frase ele está nos falando que ele já tinha, e tanto ele quanto o grupo que participava com ele, as condições físicas mostradas que os espíritos existiam e que eles moviam mesas e outros objetos inertes. Onde nós, na história que nós temos de conhecimento da evolução, do início da doutrina espírita, o quanto foi utilizado os movimentos das mesas, das cestas, do lápis, da escrita, e diversos meios que Kardec utilizou para, então, deixar para nós essa imensa maravilha que é a doutrina espírita. Então, ele nos fala que ele já tinha esta elucidação, este conceito, este ensinamento de que existiam os espíritos e que eles moviam objetos, mesas e outras coisas. E que agora, então, ele quer
adentrar como que se faz para que os espíritos consigam mover objetos inanimados, objetos inertes. Certa ideia se apresenta muito naturalmente, e assim nós a tivemos. Então, Kardec e seu grupo tinha aquele pequeno conceito, aquela ideia, vamos dizer assim, de que como que era que os espíritos conseguiam mover os objetos. Dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Então, ele está nos falando que os espíritos iriam, então, explicar, dar a eles que a prova de que eles poderiam, sim, fazer o que faziam. E que eles vão ter todo um conceito de explicação, de esclarecimento, para que eles, então, entendessem como que é o processo. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter, como nós. Achavam que a maneira de como os espíritos utilizavam para mover os objetos, eles tinham algo em mente. E que aquilo era como se fosse um consenso das opiniões de como que era o conceito, de como que era a maneira de que os espíritos utilizavam, qual o mecanismo, qual o metabolismo, qual a plataforma de esclarecimento, de explicação. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Então, ninguém duvidava de que os espíritos tinham suas teorias, suas inteligências, suas capacidades, né, de comunicar. E que o que eles explicariam a Kardec, que ninguém tinha ainda, do que ele conhecia, do grupo que estava com ele, que ninguém tinha o conceito de que isso, estavam desativar o modo avião. Estavam ali para aprender. Sem dificuldade, se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontrava explicação satisfatória. Observamos aqui Kardec nos dizendo o quanto ele tinha de senso de humildade, o quanto ele reconhece, na ocasião, a superioridade dos espíritos para que a explicação que ele fosse receber, o que eles tinham, ele e o grupo que trabalhava com ele, de que eles tinham de conceito, de como que era o processo de que os espíritos utilizavam para mover os objetos, era muito simples, era muito aquém do que realmente os espíritos explicou para eles. Então a gente observa que desde já a simplicidade, a humildade de Kardec, colocando para nós, para o mundo, olha que ensinamento, que aprendizado, porque ele observa que sem dificuldade se reconhece o quanto é superior ao que eles tinham de conceito, de ideia, o quanto é superior à explicação que os espíritos colocaram para eles. É mais um conceito que nós temos de aprendizado do nosso querido Kardec. No subitem 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria. Então aqui Kardec já está nos colocando do conhecimento que ele já tinha
que é, né, da natureza dos espíritos, a condição, a forma física que os espíritos se mostravam, na condição da forma humana que nós conhecemos, e até mesmo das propriedades semimateriais do perispírito. Então já tinha o conhecimento do perispírito. E ainda, o fato de que ele tinha como acontecimento, como real, físico, que os espíritos, na condição dos seus perispíritos, poderiam, então, mover, exercer atitudes sobre a matéria. Desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que, à força de braço, é que ela se erguia no espaço. Então, Kardec está nos mostrando aqui que era a ideia que ele tinha e todos do seu grupo, que o próprio espírito, com suas próprias mãos, com sua força, ele poderia, então, porque observamos nas palavras de Kardec, e sabemos, né, na história do Espiritismo, que a condição dos efeitos físicos em que os espíritos se mostrava ali uma mão, um braço e outras partes do corpo, onde mostrava ali tocando no objeto e até mesmo tão tangíveis que poderiam tocar nas mãos. E ele então mostra que a ideia, o raciocínio, o pensamento dele e dos seus amigos eram que o espírito tinha a capacidade de se manifestar fisicamente, numa tangibilidade, e poder, então, tocar e até transportar objetos da matéria física. E continua, mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Então Kardec se questionando e questionando aos espíritos, que necessidade? Então o médium ali, porque o espírito, na cabeça deles, no entender deles, diante das circunstâncias observadas, raciocinadas e vividas, e vivenciadas também, ali ele viu que o espírito poderia, uma vez que ele se mostrava numa forma física de humana e que poderia ser tangível ao conseguir ali visualizar uma mão e tocar um objeto, ele então questiona, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Então Kardec questionava e questionava ali as condições para que, diante das questões colocadas, ele pudesse ter respostas e, assim, montar o seu contexto didático. Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes, põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que, mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer? Então, Kardec e seu grupo comentavam, dialogavam, questionavam entre eles e com os espíritos. Uma vez que os espíritos, por sua vez, em condições de capacidade de se mostrar visível, físico, e poder tocar objetos e até movê-los, como ele tinha nas suas questões, nos seus modos de agir, dos movimentos das mesas e das cestas e outros mais, onde ele observava e anotava a descrição de que, ao erguer a mesa, pessoas passavam a mão, passava por baixo de tão alto que a mesa erguia. Então era físico. Eles então questionavam se era
condições que o próprio espírito tinha a capacidade de fazer movimentar os objetos. E chega numa condição em que ele nos diz: deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Observa Kardec o quê? As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís, e muitos outros depois as confirmaram, porque sabemos que Kardec não era ali, como espírito científico que era, anotador, observava, testemunhava, via fatos, mas que não era ali, acreditando só num pequeno grupo, as respostas, as condições que ele tinha de anotar, de observar. Ele, então, como sabemos, eram muitos e muitos médiuns, reuniões de observações, de anotações, para que depois ele tivesse as suas anotações finais. Então, muitos espíritos a confirmaram nas condições em que ele questionou e teve de respostas. E o primeiro subitem da questão 74, Kardec questiona: será o fluido universal uma emanação da divindade? Então, Kardec já nos mostra um conceito do fluido universal. Observamos que mais para frente ele vai ter mais minuciosamente os estudos dos fluidos. E aqui então Kardec questiona se este fluido universal é uma emanação da divindade, e recebe a resposta: não, porque observamos que ainda tem-se o entendimento, e na ocasião tinha-se o entendimento de que a divindade, Deus, emanava, irradiava este fluido universal para o mundo, para os mundos. Então, a resposta veio que não, simplesmente que não. Não é uma emanação da divindade, não é uma irradiação da divindade, o fluido cósmico universal, que é o fluido universal. E questiona o subitem 2. Será uma criação da divindade? Então, ele, no seu raciocínio da questão anterior e sua resposta, ele já observa que não é uma irradiação. Divindade, Deus, não fica irradiando, emanando o fluido universal. Ele então questiona: é uma criação da divindade? Tudo é criação, exceto Deus. Aqui nós observamos que a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, aqui ele está confirmando para Kardec: tudo é criação de Deus. Claro, exceto Deus, porque é onipotente, é onisciente, é onipresente. Mas tudo é criado por Deus. Se temos esse macrocosmo imenso, se temos o microcósmico tão pequenininho, se temos essa imensidão do nosso universo, se temos o nosso planeta, este ar, essa atmosfera, tudo é criação de Deus. Tudo. Então a resposta é bem explícita e objetiva. Tudo é criação. Questão 3. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Porque observamos que Kardec, com a sua capacidade de raciocínio, de inteligente e de inteligência, ele vai, então, esmiuçando, ele vai buscando fazer colocações para que o entendimento seja correto, completo
E aí, então questiona, o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Porque conhecemos que existe, sabemos que existe o fluido universal. E que tem também o elemento universal. Ele então pergunta se é a mesma coisa. Sim, e responde, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, este fluido universal é o elemento universal. O que é esse elemento universal? Nos dá a entender que é elemento como se fosse um. E observamos que sim, é este um do que diz respeito do princípio, do início. Porque com o elemento universal e suas modificações, nós temos tudo no mundo. Tudo que nós vemos e que nos acontece. E continua Kardec questionando. Número 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Então, na ocasião, de 1861, Kardec já tinha seus conceitos do magnetismo, da eletricidade, acadêmico que era. Então ele questiona se esse elemento universal, se esse fluido universal tem essa relação direta com o fluido elétrico e todas as suas capacidades de locomoção, de movimento, de reações, de efeitos, de causa, de tudo. E resposta, é o seu elemento. Então, a eletricidade também é um elemento deste fluido universal. Está no contexto, está dentro do raciocínio, do entendimento. Questão 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta? Na sua maior simplicidade. Observamos como que Kardec vai ali minuciosamente buscando completar o raciocínio, o entendimento, não só para ele, mas ele sabia que isso é para o mundo, e até mesmo para os mundos, no conceito do fluido universal, deste macrocosmo. E questiona, no que nós entendemos, como é que se apresenta este fluido nesta simplicidade? Nas coisas mais simples que conhecemos. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Bom, o início da resposta, observamos, e Kardec, com a sua sabedoria, observa que, sem cogitação, espírito puro, estamos muito longe e aquém. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Olha que resposta, que ensinamento. Que ensinamento. Nesta frase, de muitos e muitos conceitos, podemos tirar o conceito de que nós estamos passando pelo nosso processo de mudança a nível de mundo, de prova e expiação para um mundo de regeneração. Quando que quem muda é o mundo? Quando que quem muda é a natureza? São os animais? São as plantas? São os inorgânicos? Somos nós, espíritos reencarnados? Sim, observamos que para formar esta matéria compacta que nos cerca, nesta frase, temos um conceito nobre que nós vamos ser os responsáveis pela mudança do planeta, onde nós, quando nos encontrarmos
em esclarecimento, mais esclarecido, mais bondosos, mais amorosos, mais amenos, mais afáveis, mais em paz conosco mesmo, mais respeitando o nosso irmão, o nosso próximo, mais entendendo os conceitos da divina providência de espiritual para conosco, das leis divinas. E, acima de tudo, quando nós testemunharmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus, nós então somos os corresponsáveis. Através da modificação, através dos nossos bons pensamentos, não só pensamentos, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes, quando nós amarmos a nós mesmos, quando nós amarmos o nosso irmão, o meu irmão, e quando nós amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, acima de tudo, compreender os atributos do Pai, nós vamos então conseguir entrar nesta equipe de mudança da matéria compacta que nos envolve, que nos cerca, que é o nosso mundo. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o fluido a que chamais fluido magnético animal. O fluido animalizado, o fluido de vida, o sopro de vida. Nós vamos observar na nossa vasta literatura de André Luiz, nos seus exemplos mostrados para nós, em suas explicações de seus livros, de Chico Xavier, André Luiz, quando nós desencarnamos, principalmente aqueles irmãos jamais esclarecidos, mostrando que aquele fluido vital retorna ao fluido universal. É este fluido animalizado, magnético animal. A questão 6 nos diz assim: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Então, se é o nosso entender do fluido universal a fonte de tudo, da vida, de tudo, e essas pessoas sumamente inteligentes, então é também parte desta fonte de vida, deste fluido universal? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. Então, São Luís está nos mostrando, pelos enunciados de Kardec, que este fluido animalizado, ele anima a matéria, ele dá vida à matéria. Ele faz com que, no seu manipulado, nas suas combinações, ele é como se trouxesse de um algo invisível, imaterial ou semimaterial para a condição de vida na matéria física. Este fluido magnético animal propicia para que a matéria tenha vida. E, onde nós podemos ir, até o item 7, nos diz assim: pois que é desse fluido que se compõe o perispírito. Parece que, neste, ele se acha num como estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Então, Kardec, olha como ele especula para um aprendizado realmente completo. Você já tem a informação do fluido que se molda, que se compõe, que se faz o perispírito. Se ele é como se fosse uma condensação
deste fluido vital, deste fluido universal. Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, porque ele é o perispírito, ele é semimaterial. Mas ele faz com que o perispírito, na sua modificação do fluido cósmico, é feito para que ele se componha, para que ele se produza. Observamos aqui que, então, quanto mais sutil, quanto mais quintessenciado é a matéria, é o mundo, é a energia envolvente que cerca aquele mundo, mais sutil os perispíritos que ali povoam vão ter essa leveza, essa sensibilidade tão sutil que em muitos mundos nem sequer se percebe a presença dos perispíritos ali. Digamos que se percebe do ponto de vista de que nós conhecemos dos nossos, até então, 5 sentidos. Apenas 5 sentidos. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então, está nos dizendo aqui, é mais ou menos condensado. Mas, em mundos mais, como nos diz Kardec, na sua literatura, grosseiros, quando se tem uma energia mais grosseira, o perispírito é mais grosseiro, é mais denso, é mais condensado, e menos grosseiro, bem mais sutil, em mundos mais evoluídos. E para encerrar, deixamos um conceito de Jesus em João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, para que nós possamos cada vez mais estudarmos, nos instruirmos, principalmente nos conceitos que a doutrina espírita nos oferece. Que Jesus nos abençoe e agradecemos pela oportunidade. Graças a Deus.